Hoje vamos falar de um livro que, apesar de ter sido escrito em 1938, só foi publicado em 2011 e que carrega lições transformadoras sobre como lidar com nossos medos, desenvolver disciplina e assumir o controle da própria vida. Estou falando de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Esse livro é construído de uma forma curiosa. Napoleon Hill simula uma entrevista direta com o próprio diabo. É claro que não se trata de uma entidade real, mas de uma metáfora poderosa. O diabo aqui representa os nossos medos, dúvidas e limitações internas que nos afastam de um caminho de propósito e realização. Logo no início da conversa, Hill apresenta um conceito chamado drifting, que podemos traduzir como vagar sem rumo. Segundo o diabo, 98% das pessoas vivem assim, sem clareza de propósito, deixando-se levar pelas circunstâncias, pela opinião dos outros e pelos medos. Essas pessoas são facilmente controladas. Já os 2% restantes, os que têm metas claras e disciplina, conseguem escapar da armadilha. E aqui vem a primeira lição do livro. Se você não define o rumo da sua vida, alguém ou algo fará isso por você. Hill reforça várias vezes que os pensamentos são sementes. Se você cultiva pensamentos de dúvida, medo e insegurança, colherá exatamente isso. Mas se cultiva confiança, disciplina e fé em si mesmo, seus resultados mudam. O diabo admite: eu ocupo e controlo a mente daqueles que não a usam. Isso nos mostra que controlar a mente é um ato de responsabilidade. E a ferramenta número 1 para isso é a autodisciplina. Segundo o diabo, existem 6 grandes medos que paralisam a humanidade. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Esses medos são usados como correntes invisíveis, que mantêm as pessoas presas a uma vida limitada. O convite de Hill é encarar esses medos de frente, reconhecê-los e não deixar que guiem nossas decisões. Outro ponto importante, Hill critica o sistema educacional da época e que continua atual, por treinar pessoas para serem obedientes, mas não pensadores independentes. Ele defende que o verdadeiro aprendizado é aquele que desperta curiosidade, iniciativa e coragem para pensar por conta própria. O diabo explica que uma das formas mais fáceis de controlar alguém é através dos hábitos ruins, mas a boa notícia é que a disciplina também pode criar hábitos positivos, e uma vez que eles são formados, passam a trabalhar automaticamente a nosso favor. Em outras palavras, somos escravos dos hábitos, mas podemos escolher de quais hábitos seremos escravos. Outro ensinamento valioso é sobre a decisão. Pessoas bem-sucedidas são rápidas e firmes ao decidir. Já quem hesita e adia decisões acaba cedendo ao medo. E quanto aos fracassos? O diabo confessa que tenta usar as adversidades para enfraquecer as pessoas. Mas quem é consciente transforma cada derrota em uma lição. Como Hill destaca, toda crise carrega uma oportunidade de crescimento. No fim das contas, a mensagem de Mais Esperto que o Diabo é clara. Defina um propósito para sua vida, controle seus pensamentos, enfrente seus medos, crie hábitos saudáveis, seja decisivo, use as adversidades como combustível. Ou como Napoleon Hill resume, quem controla seus pensamentos, controla seu destino. Esse foi o nosso mergulho em Mais Esperto que o Diabo, um livro que nos provoca a refletir se estamos de forma consciente ou apenas vagando sem direção. E a grande pergunta que eu deixo para você é: você está no grupo dos 98% que vagam sem rumo? Ou nos 2% que têm clareza, disciplina e propósito?